Então, agora a gente terminou a regra e a regra termina com um hino. Os essênios gostavam muito de hinos. Essa imagem é bem de como eram os rolos do Mar Morto, né? Manuscritos enrolados, compridos, e a regra tem, o hino tem passagens muito bonitas. Eu trouxe só umas pouquinhas para a gente finalizar aqui. De minha boca não se ouvirá nenhuma tolice, nenhuma astúcia ou mentira sairá dos meus lábios. Farei com que as futilidades abandonem meus lábios. A impureza e a desonestidade abandonem o conhecimento que está em meu coração. É bem uma regra enfatizada pelos budistas também, né? Não falar à toa, né? Não ter tagarelice tola, ter uma reta fala, não dizer nada que não seja necessário, que não seja verdadeiro, que não seja adequado. Não no sentido de ficar guardando as coisas, de ficar engolindo, assim, mas de não se envolver novamente com coisas tolas que só desperdiçam nossa energia e não edificam o espírito, né? Que não saia nenhuma mentira, nenhuma futilidade dos nossos lábios. Sabe quando a gente está, eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve momentos assim, a gente está em alguma reunião familiar, não sei, uma festa de Natal, alguma coisa assim, e está aquele papo furado na mesa, e a gente pensa assim, poxa vida, eu podia tá fazendo outra coisa, ou falando de alguma coisa melhor para todos, mas está essa perda de tempo aqui. Não é sobre julgar as pessoas, é mais sobre não colocar energia nisso. E, ao mesmo tempo, sermos aqueles que trazem algo mais edificante, que às vezes melhora o assunto da conversa, que toca nos corações, né, para a gente não perder tempo de energia de vida, de tempo de vida, com o que não vale a pena, e que a impureza e a desonestidade abandone o conhecimento que está em meu coração. O que é esse conhecimento que está no coração? É a gnosis cardia. A gnosis, o conhecimento secreto que habita no coração e não no cérebro. Bom, aqui vai ficar bem interessante. Temos a imagem, né, de um vaso grego com umas liras, e o hino essênio segue assim: cantarei com conhecimento e toda a minha música será só para a glória de Deus. A minha lira e a minha harpa serão tangidas para a sua santa ordem. E harmonizarei o canto dos meus lábios com o seu compasso certo. Com a chegada do dia e da noite, ingressarei na aliança de Deus. E quando a noite e a manhã se forem, recitarei os seus mandamentos. Neles porei os meus laços sem volta. É dito ao longo da regra que sempre no local do refeitório tinha que ter alguém cantando hinos e recitando o ensinamento. Mas eu acho que é mais do que uma simples formalidade na comunidade isso, né? Vejam que para os essênios, os hinos, as liturgias, os cânticos são muito importantes. Cantarei a música para a glória de Deus. A minha lira, quem mais que tem lira? A gente encontra essa imagem da lira em outras tradições. A gente encontra no Orfeu, a lira, os pitagóricos também usavam a música. Eu vou comentar mais um pouco sobre os pitagóricos. E nas tradições hindus também, né? Se não me engano. Então, vejam só, eles estão falando sobre harmonizar o canto dos lábios com o compasso certo. E com a chegada do dia e da noite ingressarei na aliança. É um constante recitar, como um mantra, quase. Mas olha só, a Blavatsky não tinha dito que havia influência pitagórica nos essênios? E o que a gente sabe sobre Pitágoras? Que ele usava a música para fortalecer a união entre os discípulos. Então, um ponto, da vida comunitária, a música ajuda na união, porque a gente gosta mais do um do outro, cantando coral juntos? Não só por isso. Porque a vibração vai se tornando harmônica, uníssona, e a vibração das auras daquele grupo vai se harmonizando como uma grande mandala grupal de uma comunidade espiritual. Então, Pitágoras também fazia isso, pois ele entendia que a música instruía e purificava a mente. Em sua escola pitagórica, a música era entendida como disciplina moral,
porque atuava como freio aos ímpetos agressivos dos seres humanos. A música induz uma vibração na nossa aura e na nossa mente, porque quando a gente se vincula com a música, e isso, como um mantra, ela não deixa com que os ímpetos agressivos, as paixões, os vícios, dominem. Porque se você está colocando algo no lugar, você não está dando espaço vazio, né? Mente vazia, oficina do diabo, não dizem? Então, se você está usando a música para essa harmonização, você está freando os seus ímpetos, não permitindo que eles ajam sobre a sua mente. Pitágoras percebeu que através da música, as paixões materiais se tranquilizavam e o espírito tornava-se apto a alcançar a harmonia presente ao redor, em todo o universo e de elo com o divino. O Sol e os planetas dão origem a uma melodia cósmica enquanto se movimentam pelo espaço. Cada planeta produz uma nota musical específica e essa orquestra celestial mantém a harmonia das esferas com perfeição divina. Esse é o ensinamento pitagórico, né? Ele fala da música das esferas, da música do Sol, do cosmos, a música celeste, que é uma harmonia de todo o universo, como o grande Om. O Om, por que a gente entoa o Om? Porque ele é o som do universo. É disso que Pitágoras está falando. E Pitágoras, a gente sabe que foi quem desenvolveu a música como a gente tem hoje, com as 7 notas musicais, que não são por acaso, que são 7 Jani Budas ou Jan Chorans, que são os planetas, as 7 cores. Essa questão do 7 dá toda uma palestra inteira, né? Mas essas notas harmonizadas formam essa harmonia universal que se harmoniza com o nosso eu. É o macrocosmo se harmonizando com o microcosmo. O que é divino em nós se harmoniza com o divino do universo. Pitágoras tinha uma escola iniciática, ele não era só um matemático. A matemática dele é a observação das leis ocultas do universo, a geometria oculta. Então, quando ele usa a música como ferramenta de uma comunidade espiritual, e os essênios também o fazem, não é sem motivo. Bom, para complicar um pouquinho mais, mas ficar mais interessante, eu trouxe uma passagem inédita para vocês, só tem em inglês e é de difícil acesso, eu estou traduzindo, as atas das reuniões do grupo interno da Blavatsky. Para quem não conhece, em 87 ela formou a sessão esotérica e fez esse convite que eu comentei agora há pouco, a quem quisesse ingressar, e de todos os... Olha como a Blavatsky, semelhante ao que Jesus fez, não estou comparando os dois, tá? Mas é semelhante ao que Jesus fez. Tinha as palestras públicas, as publicações nas revistas, os livros publicados, a sessão esotérica, e de todos os membros da sessão esotérica, 12 foram escolhidos para reuniões mais reservadas ainda. E dessas reuniões saíram notas, eu estou traduzindo essas notas, do grupo interno que morreu quando ela morreu, né? Olha o que ela diz sobre o som e a música. O som é um atributo do Akasha. O som é a expressão e manifestação do que está subjacente, que é o pai de muitas correlações. Toda a natureza é baseada no som, ou melhor, o Akasha é a caixa de som da natureza. Assim que é produzido o som, já afetou o universo inteiro. Cores são psíquicas e os sons são espirituais. E aí tem uma pergunta de alguém que diz o seguinte: nos é dito que o Om deve ser praticado fisicamente. Isso significa que, sendo as cores diferentes dos sons, é apenas através das cores que alcançaremos o real som para cada um de nós? Que o Om só pode ter seu significado espiritual e oculto quando ele está afinado com o Atma Buddhimanas de cada pessoa? E aí ela responde: o Om significa boas ações, não apenas sons labiais. Você deve dizer através de ações. Tem muita coisa aqui, né? Bom, o som é um atributo do Akasha, né? Então, o som é a expressão subjacente ao universo, é igual Pitágoras está dizendo, que toda a natureza é baseada no som.
Então, há um grande som primordial, uma grande voz. Por isso, talvez a gente chame de logos, né? Verbo, nesse sentido. E o akasha é como uma caixa de som da natureza. Ela ecoa, ela atua em ressonância. Então, o que a Blavatsky está dizendo? Na hora que a gente produz um som, ele já afeta todo o universo. Então, olha a responsabilidade que a gente tem ao usar uma música, um mantra, tanto para a nossa alma, a nossa vibração individual, e o ambiente que a gente está, seja, no fim, o ambiente do planeta inteiro, né? E aí a Blavatsky, nesses textos esotéricos, ela está fazendo uma distinção entre os níveis de plano astral, que são 7, e mental são 7, tem subníveis dentro dos níveis, e ela fala que as cores estão no nível psíquico. Então, quando a gente vê cores ou tem sensações, a gente ainda está no nível psíquico, que é um nível abaixo de Budi. Mas os sons não. Os sons, eles transcendem o plano psíquico. Eles estão num plano espiritual, verdadeiramente. Nesse texto, ela está instruindo os seus alunos a encontrarem o seu raio, digamos assim. Então, por isso que eles estão perguntando, como que eu tenho que praticar esse Om? E ela instrui a todo mundo a entoar o Om e encontrar o seu próprio tom. Mas o Om só vai ter um significado realmente espiritual para nós quando ele estiver afinado com o Atma Buddhimanas de cada um de nós. Por isso, cada um de nós tem que encontrar o nosso som, a nossa voz do silêncio, o nosso tom. E por isso a música e os cânticos e a lira e a harpa são tão importantes nas práticas espirituais. E ela conclui que o Om também é uma vibração, não só algo que você põe nos lábios. Então, você também deve dizer esse Om através de ações no mundo, como uma Karma Yoga. Muito bonito, né? Dá para a gente ter uma ferramenta de prática espiritual através do uso da música, e dos sons, e do canto do Om, afinando a nossa alma com a alma universal. Talvez os essênios estivessem fazendo isso de alguma forma. Mais uma fotinho das piscinas de ablução, de purificação. Achei essa boa porque eles varreram, estava bem lisinho os degraus, né? Bem bonitinho. Meditarei sobre o seu poder e apoiar-me-ei na sua misericórdia durante o dia inteiro. Sei que o julgamento de todos os vivos está em suas mãos e que todas as suas obras são verdade. Louvá-lo-ei quando a tristeza estiver solta e exaltá-lo-ei também por causa da sua salvação. Não pagarei homem algum com o mal, persegui-lo-ei com bondade, pois que o julgamento de todos os vivos cabe a Deus, e é Ele quem irá entregar ao homem o seu prêmio. Não invejarei com espírito de maldade, a minha alma não desejará os frutos da violência. É uma exortação que a gente faz à nossa própria alma para que a gente tenha forças para continuar como cavaleiros da luz, seguindo pelo caminho da retidão. Ele vai se apoiar na misericórdia durante o dia inteiro. O que é se apoiar? É tomar refúgio. Quando a gente toma refúgio, a gente está se pedindo proteção e, ao mesmo tempo, se colocando à disposição, dizendo, é aqui que eu me coloco, aos pés desse mestre. E é nesse ensinamento que eu vou me apoiar durante o dia inteiro, né? Que tem, como tem no ocultismo prático, manter sempre viva a lembrança de por que estamos agindo todos os dias nas ações que fazemos, né? Qual é o propósito espiritual e o que nós estamos tentando plantar. Né? E o julgamento de todos os vivos está em suas mãos, né? Suas mãos de Deus, sim, do divino, do Deus em nós. O julgamento não cabe aos homens, o julgamento é dos planos espirituais e é o nosso próprio, da nossa alma. E quando a tristeza estiver solta, também vou exaltá-lo, por causa de sua salvação. Por quê? Porque a salvação, no caso, a libertação do nosso sofrimento, quando estivermos tristes, vou lembrar que a libertação é possível, que há um caminho para a libertação, que há um caminho para a iluminação.
que o sofrimento ele não é para sempre, que ele pode ser vencido. Não pagar com o mal, mas com o bem. Acho que eu já vi isso em algum lugar, né? E o julgamento de todos cabe a Deus, e ele que vai entregar ao homem o seu prêmio, é o karma aqui. E minha alma não vai desejar os frutos da violência. A rinça aqui. A busca sempre da paz, da retidão, da justiça, da bondade. Esse é o caminho dos essênios. E aí, para a gente contrastar com o Novo Testamento, eu me divirto pegando o Novo Testamento, porque eu adoro os textos dos apócrifos gnósticos, e aí quando eu vejo no Novo Testamento, eu falo, ó, só não vê quem não quer. Não deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Só que a regra, esse hino da regra, foi escrito por volta do ano 120, 140. Não pagarei com o mal, persegui-lo-ei com a bondade. Não paguei o mal, mas pagai o mal com o bem. Jesus dizia isso. Será que ele estava repetindo algo que ele aprendeu também? Claro que a ideia não é dele, nem dos essênios, é uma ideia de qualquer tradição espiritual, mas a forma de dizer é igual. Isso em Romanos, né? Romanos seria Paulo, Paulo não conviveu com Jesus, mas a gente vê essa ideia. Em João tem, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. E também em Paulo, Tessalonicenses, vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Esse é o ensinamento cristão, buscar sempre o bem, a bondade, que também é o ensinamento de Platão. O espiritual é o bem, o belo e o justo. Não está muito diferente. Então, a gente vai vendo essa ressonância do ensinamento dos essênios também no ensinamento de Jesus. Eu achei uma reconstrução computadorizada da comunidade essênia. Eu fiquei empolgadíssima quando eu vi isso. Falei, vou trazer para eles. Esse prédio grande aqui é a biblioteca, né? E aí aqui do lado, será que é o refeitório? Não sei, eu não tenho uma noção arqueológica muito boa, mas quando a gente vê assim, dá para imaginar eles andando, abrindo essas portas, andando pela comunidade, né? Realmente é um mosteiro, é uma comunidade espiritual. E, continuando o hino, concederei e ocultarei o conhecimento com discrição, e prudentemente o protegerei dentro de um limite sólido para preservar a força da fé e do julgamento, em concordância com a justiça de Deus. Distribuirei o preceito através dos tempos e retidão. Quando tem buraquinho assim, é buraco no texto, no manuscrito. E bondade aos oprimidos, encorajamento aos corações perturbados e discernimento ao espírito errante, levando o entendimento àqueles que reclamam para que possam responder com docilidade aos de espírito impetuoso, e com humildade aos aliados da injustiça, que apontam o dedo e falam de iniquidade, mas preocupam-se com as riquezas. Vários pontos aqui. Primeiro, ele vai conceder ou ocultar o conhecimento com discrição, aquela cautela que a gente estava comentando com o ensinamento. E prudentemente protegerei o conhecimento dentro de um limite sólido, para preservar a força da fé e do julgamento, em concordância com a justiça de Deus. Então, a gente ter discernimento e clareza do que a gente está oferecendo e do que a gente deve preservar. Distribuirei o preceito, então não é que eu vou guardar só para mim, eu vou distribuir, mas com discrição, com cuidado. Distribuirei o preceito através dos tempos e dando bondade aos oprimidos. E encorajamento a quem precisa de encorajamento, porque está com o coração perturbado. E discernimento a quem está errando. O que é o espírito errante? É quem vai para um lado, aí depois vai para o outro, aí vai para um grupo, aí sai do grupo, aí volta para o grupo, não sabe o que quer, e às vezes se perde nesse caminho, né? Então, dar encorajamento e discernimento para a gente saber escolher.
levando o entendimento àqueles que reclamam para que possam responder com docilidade aos de espírito impetuoso. Então, ele está dizendo que na comunidade já tinha, provavelmente eles já estavam assim, mestre, como que eu faço com quem é muito impetuoso e raivoso? Como é que eu respondo com docilidade, sem entrar na contenda? Eles tinham esses problemas, que são problemas humanos, todos temos. E levando um ensinamento de como responder com humildade àqueles que são aliados da injustiça e que apontam o dedo e falam iniquidades, né? Falam maledicências, coisas ruins, com violência na fala. E eles fazem isso e se preocupam com as riquezas. Então, quando estes nos vierem a nós, verbalmente, falarem conosco, mestre, como que a gente responde a eles com humildade e com justiça? Essa era a preocupação dos essênios também, muito prática. E aí, o prédio, bonito, né? Lá dentro temos uma biblioteca. Essa, aqui no meu mouse, para quem conseguir ver, essas pedras compridas foram encontradas, elas estão preservadas lá no sítio arqueológico de Qumran. E é uma pedra lisa, ela foi lixada, que era onde eles estendiam os textos e iam costurando. Tem uma pessoa aqui costurando. E tinha os escribas. E nesse quarto aqui, foi encontrado no sítio arqueológico esses tinteiros, potes com restos de tinta e penas de escrever. Por isso que eles sabem que era assim. E no quarto ao lado, eles encontraram uma espécie de prateleirinha. Então, eles sabem que ele era biblioteca. Parece muito com as bibliotecas dos mosteiros budistas. Aqueles textos compridinhos, enrolados, enfiados em vários compartimentos. E justifica também a alta produção dos essênios de texto, né? Novamente, mais de 970 encontrados nas cercanias das cavernas. Continuando o hino, quanto a mim, a minha absolvição pertence a Deus. Em suas mãos está a perfeição de minha conduta e a retidão do meu coração. Ele apagará a minha transgressão através da sua retidão, pois a minha luz surgiu da fonte do seu conhecimento. Os meus olhos viram as suas obras maravilhosas, e a luz de meu coração, os mistérios vindouros. Ele, que é eterno, é o apoio da minha mão direita. O caminho dos meus passos é sobre rocha firme que nada deve abalar. Então, a mim, só quem pode julgar é Deus. É só o meu karma que pode me julgar, é só o divino que está em mim, em todos, que pode realmente exercer um julgamento. E ali está a perfeição da minha conduta, a retidão do meu coração. E a minha transgressão, o meu mau karma, vai ser apagado pela retidão. Porque o karma é dinâmico, ele está sempre ativo. À medida que eu faço escolhas de retidão e escolhas de virtude, eu vou tirando a força das escolhas dos vícios, do karma que recai sobre mim todos os dias. Então, é possível fazer essa mudança, né? A minha luz surgiu da fonte do seu conhecimento, a minha luz surgiu da gnosis. E quando ele fala que os meus olhos viram suas obras maravilhosas e a luz do meu coração, os mistérios vindouros, ele está falando como um místico. Se a gente lê os textos dos místicos, essa é a linguagem. Ter experiências ou ver obras maravilhosas, estar em contato com o divino, uma experiência que enche de luz o coração. E essa experiência, ela é até mais prazerosa que qualquer prazer que a gente possa ter no mundo. Por isso, o místico, ele está buscando o que é eterno, o reino de Deus, que não é o reino daqui. E o caminho dos passos tem que ser sobre rocha firme, que não é abalável. Temos que ser como rocha inabalável, caminhando passo a passo, com constância, com retidão e com constância. Porque senão, eu lembrei agora que tem uma carta dos Mahatmas e o mestre fala, acautela-te contra a inconstância. Porque ora você está super afoito pelo ensinamento e ora você esqueceu o que eu te disse. Então, nós precisamos, dizia o mestre, de almas corajosas, mas almas firmes. E que é melhor ter passos lentos do que, às vezes, afobados. Então, que eu possa ter passos sobre a rocha firme e que as coisas do mundo não me abalem. Os mestres falam para o Hodgson no diário dele,
Não deixe que as coisas da sua vida atrapalhem o seu trabalho. Porque o Hodgson estava escrevendo muito e ele tinha uma esposa que estava com uma doença degenerativa, internada no hospital. E eles falam, o trabalho que você está fazendo para nós e para a humanidade também vai ajudar ela. Então, cuide dela, mas não deixe que isso tire o seu foco. Não se deixe abalar, seja como um passo numa rocha firme. Quando eu li os Essênios, eu lembrei disso. Quanto a mim, pertenço à humanidade iníqua, à companhia da carne sem Deus. As minhas iniquidades, rebeliões e pecados, juntamente com a perversidade do meu coração, pertencem à classe dos vermes e àqueles que caminham nas trevas, pois a humanidade não tem caminho, e o homem é incapaz de estabelecer os seus passos, já que a absolvição a Deus cabe e a perfeição da conduta sai de suas mãos. Todas as coisas acontecem por causa do seu conhecimento, ele estabelece todas as coisas pelo seu plano, e sem ele nada é feito. Então ele está se colocando numa posição de humildade. Eu pertenço à humanidade, à companhia da carne sem Deus. O que é a carne? É a matéria, que os gregos chamam de lê, que os gnósticos chamam de ilíacos, é aqueles que só olham para as coisas da carne, as coisas do mundo. Então, essa humanidade é que a gente vive. E por isso nós estamos tentando ser pequenas tochas para ajudar a iluminar a escuridão da humanidade. E todos podem fazer isso. Essas coisas, os meus vícios, as perversidades do meu coração pertencem à classe dos vermes, a quem caminha nas trevas. A gente tem que abandonar isso, rejeitar isso. Por isso que os essênios vão contrastar, né? Abandonar a iniquidade, o espírito da falsidade. Porque a humanidade não tem caminho, nisso não há um caminho. Não tem como a humanidade salvar a si mesma se ela não voltar-se para a luz, se ela não buscar o espírito da verdade e se tornar como os filhos da luz. Porque o juízo aqui do mundo não leva a lugar algum. É isso que eu entendo que ele está dizendo. E vejam só, ele termina dizendo: todas as coisas acontecem por causa de seu conhecimento. E ele estabelece todas as coisas pelo seu plano, e sem ele nada é feito. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu acho que Jesus estava citando. Ele estava fazendo uma citação de algo que ele leu. Porque até o jeito de escrever a frase está igual. Mais uma capa de um livro. A Iniciação Secreta de Jesus em Qumran. Os Mistérios Essênios de João Batista. Reforçando aquela nossa tese. É da fonte de sua retidão que advém a minha absolvição, e de seus maravilhosos mistérios advém a luz de meu coração. Os meus olhos fitaram, esgazeados, o que é eterno. A sabedoria ocultada aos homens, o conhecimento e os sábios planos ocultados aos filhos dos homens. Uma fonte de retidão e um manancial de poder. Uma nascente de glória escondida do conjunto feito de carne. Deus doou aos seus eleitos para que fossem uma propriedade eterna e fez com que herdassem o destino dos santos. Ele uniu a assembleia dos eleitos aos filhos do céu, para que fossem um conselho da comunidade, a base do edifício da santidade e a plantação eterna pelos tempos que virão. Se a gente desapegar um pouco desse incômodo que pode gerar o estilo do texto, profética, Velho Testamento, Deus, e ir no que ele está dizendo, é muito lindo, porque a absolvição, a libertação vem da retidão, é a fonte da sua retidão, a fonte que brota do Atma, que nos faz ter uma conduta de acordo com a vontade divina, é o que nos leva à absolvição. E é desses maravilhosos mistérios que desses mistérios vem a luz do meu coração. E os nossos olhos olham para o eterno. Quando Platão fala da alma animal e da alma espiritual, ele está fazendo isso, que é manas inferior, mana superior. Quando a gente fita o eterno e para de olhar para o transitório, a gente encontra esses mistérios maravilhosos que iluminam o coração. Essa sabedoria que é ocultada dos homens, mas que é um manancial de poder, uma nascente de glória que está escondida no conjunto feito de carne. Qual que é o conjunto? É os agregados que formam a humanidade.
esse conjunto feito de carne, esse Adão de carne, que é a humanidade, no mito gnóstico, a luz de Cristo está escondida dentro de Adão, para não ser pega pelos poderes das trevas. Mas ela está lá, em todos nós. E é essa luz que é uma nascente de glória, é essa luz que traz o verdadeiro despertar. E aí a gente encontra realmente a vida eterna, que é esse despertar de consciência que nos liberta do renascimento compulsório, da inconsciência, da embriaguez da mente, né? Que é a embriaguez espiritual. Quando a gente permite que esse manancial de glória, de luz e de conhecimento e sabedoria flua através de nós, nós também podemos nos tornar fontes para que outros possam matar a sede. E assim nós podemos nos unir à Assembleia dos Eleitos, os filhos do céu, os Bodhisattvas, os Mahatmas, esse grupo de filhos da luz, membros de uma grande fraternidade que juntos trabalham pela humanidade. E eles podem fazer uma plantação eterna pelos tempos que virão. Glorificado sejas tu, meu Deus, que abriste o coração do teu servo para o conhecimento. Não é para a crença, né? Você tem que aceitar. Bem, Deus Pai, desculpe, que eu lembrei aqui. Não é aceitar e nem acreditar que Jesus morreu para nos salvar e Deus encarnado na terra, não. Glorificado sejas tu que abriste o coração do teu servo para o quê? Para o conhecimento, para a gnoses, para o despertar espiritual. E estabelecesse todas as suas obras em retidão e conforme te agrada fazer pelos eleitos da humanidade. Concedeste que o filho de tua serva possa estar diante de ti para sempre. Sem ti, pois, nenhum caminho é perfeito, e sem tua vontade nada é feito. És tu que ensinas todo conhecimento, e todas as coisas acontecem pela tua vontade. Não existe ninguém além de ti que possa contestar o teu conselho, nem compreender todo o teu plano sagrado, nem ainda contemplar a profundidade dos teus mistérios e o poder da tua força. Feita do pó, a sua morada é alimento dos vermes. Ela é apenas forma, apenas barro moldado, e tende a voltar ao pó. Que poderá responder o barro moldado pela mão? Que conselho entenderá? Aqui eu entendo que esse ti, tu, que é o Deus, teosoficamente a gente pode chamar de Buddha-Atma, ou de Cristos, é a centelha divina. Nada é feito sem que seja pelo Atma, que todos têm esse Atma, essa centelha divina, e não reconhecemos e não escutamos. Mas à medida que a gente consegue conduzir as nossas ações por um reto caminho, então o caminho é perfeito. A partir do despertar desse conhecimento no coração, a vontade do divino é feita. E ela que nos dá força para continuar, porque a nossa morada, e aqui eu lembrei muito dos textos budistas, é só alimento de vermes. Os textos que o Bruno gosta de citar sempre vem, né? Pedaço de carne, líquidos putrefatos, com saliva, muco, ossos. É só um veículo, é só uma casca para que o espírito possa se manifestar em nós. E ela vai morrer e voltar ao pó. Então, não esperar das coisas do mundo aquilo que vem do plano espiritual, aquilo que vem do divino em nós. Não ficar cuidando da morada, focando apenas no material, entender que o nosso corpo físico, etérico e astral é uma casca que vai ser deixada para trás no cama louca. Depois que o físico se desintegrar, o resto também vai se desintegrar. E o que é real em nós é somente a centelha divina, que faz o nosso Atma Buddhimanas formar o que realmente somos. Então, essa é a busca. Alaia? Oi, diga. Eu acho que com o comentário de Jaime também lá atrás, que você falava do conhecimento, e depois você colocou um slide em que você comparava os ensinamentos dos essênios com
alguns textos do Novo Testamento e dizia só quem não vê, não sei como não vê, uma coisa assim que você falou, né? Depois aí no final você coloca o texto que diz um agradecimento àquele que abriu o entendimento. Mas assim, é impressionante como a gente não consegue ver quando não tem uma leitura da filosofia esotérica. A gente estudava bastante tudo isso, pegava textos essênicos, textos apócrifos, Joséfo, tudo, mas você não consegue ver. Você estuda filosofia antiga, pega os textos de Platão, de Pitágoras, mas não consegue ver. Então, eu acho que tem a ver também com aquela coisa de não dar o ensinamento a quem de fato ainda não consegue ver também. Não adianta, não vai surtir efeito, né? Em Pista Sofia tem uma passagem que é muito interessante, que ele coloca que o ensinamento deve ser mais ou menos assim, o ensinamento deve ser dado a quem pede e também deve ser dado àquele que não pediu, mas que é percebido que internamente ele é capaz de receber, porque o ensinamento vai auxiliar, né? Do contrário, ele não surtiria efeito. Então, mas de fato é como se tivesse uma fenda nos olhos e quando a gente não tem essa linguagem, pelo menos ao meu entendimento, que a filosofia esotérica traz, a gente não consegue perceber essa beleza dos textos, né? Quando vai para outras tradições, você vê também a mesma coisa. E aí é como se a água fosse fluindo. É isso que você falou da beleza do texto, né, Luiz? Porque se a gente não tem essa chave da interpretação, ela nos dá muitas dessas chaves que a gente consegue entender a coisa e falar, nossa, era isso que eles estavam falando. De repente faz mais sentido. E se a gente não tem esse pano de fundo na mente, a gente pode ler esse texto e pensar, tipo, ah, tá, é mais um texto de regras e um texto religioso. Mas se a gente consegue acessar ele pela filosofia esotérica, realmente parece que abre muitas portas, né? E aí Platão, Essênio, Jesus, Buda começa a ficar coerente, e essa coerência é tão bonita, né? E é isso a importância da gente ter ensinamentos que são em parábolas ou em mitos, porque aí o mito ou a parábola fala com a linguagem emocional e intuitiva da alma, já que não consegue acessar pelo claramente direto, assim. E aí isso vai moldando a alma que tem saudades, a alma que quer lembrar, como diria Platão, ao ouvir uma parábola, ao ouvir uma lenda, um mito, que tem uma base espiritual verdadeira, a gente começa a conectar pelo coração. E aí isso vai ficando claro na intuição. Uma hora a gente consegue acessar. Bom, gente, eu vou dar uma corridinha para a gente chegar no fim. Vamos conseguir chegar no fim hoje, acho. Aqui são só imagens de livros que eu peguei da Amazon, novamente só para ver como é muito presente essa busca, né? Como o cristianismo nasceu de uma divisão dos essênios, Jesus e os essênios, a história não contada, Paulo nos manuscritos do Mar Morto, Paulo, quando ele faz o caminho de Damasco, as relações que ele tem com Gamaliel, com Barnabé, tem muita relação com os essênios, tá? Uma dica. E também o Philon, quando escreve sobre os essênios, ele também está lá, na época de Paulo. Cunha e Jesus, Tiago, irmão de Jesus, e os manuscritos do Mar Morto, outro sobre Tiago. O Geza Vermes é um autor muito bom sobre manuscritos do Mar Morto e essênios, tem vários livros em português dele, vários assim, 3, pelo menos. E ele também fala sobre a presença de semelhanças de Jesus ali, Jesus dos essênios, com Jesus. Eu estou sendo redundante, mas só para vocês verem a quantidade de coisa que existe, de pessoas interessadas em encontrar essas semelhanças. Eu coletei só algumas, tem muito mais. Esse Jesus com o Vaticano, junto com esse aqui do John Allegro, os manuscritos do Mar Morto e o mito cristão, é muito interessante porque o Allegro fez parte dos primeiros que tiveram contato com o material físico dos manuscritos do Mar Morto. Ele foi um dos tradutores e organizadores da descoberta arqueológica. Só que era uma equipe, não lembro de quantos, mas digamos que tinham 15 nessa equipe. Ele era o único que não era vinculado a nenhuma instituição religiosa. Então, todos os outros eram ou do Vaticano, Igreja Católica, ou presbiteriana, ou batista, ou judaico bem oficial, assim. E o Allegro, ele era agnóstico, não gnóstico, assim, meio ateu. Então, ele era mais um pesquisador. E ele foi o único que falou, que viu coisas óbvias que ligam os essênios a Jesus
e que não estavam deixando que fossem publicadas. Então, fica um depoimento interessante. Bom, últimos hinos, para a gente fechar os essênios com chave de ouro. Mais um livro, Jesus e os Essênios, né? Eu gostei dessas capinhas. Esse aqui já não é... O hino que a gente acabou de ver era o fechamento da regra da comunidade. Gente, eu trouxe para vocês só a regra da comunidade. É todo o Velho Testamento, mais um monte de texto apócrifo, mais um monte de hino. É muito texto que tem. Então, se vocês se interessam, tem muita coisa ainda para ser vista, tá? Fica um estímulo aqui. E aí, numa outra caverna, tem os hinos de ação de graças. Eu vou só passar rapidinho com vocês. Tu desobstruíste os meus ouvidos para os mistérios. Peguei trecho solto, só para a gente sentir como é que era o conteúdo. Ouvi, ó vós, homens sábios, e meditai sobre a gnoses. Tenho sido a iniquidade para os maus, mas para os eleitos da retidão tu fizeste de mim uma bandeira e um intérprete consciente de mistérios maravilhosos, para testar aqueles que praticam a verdade e aqueles que amam o que é correto. Tu colocaste o ensinamento e o discernimento para que ele pudesse fazer jorrar uma fonte de conhecimento para todos os homens inteligentes. Uma fonte de luz transformar-se-á numa eterna fonte jorrando sem cessar. Tu guiaste meus passos para os caminhos da retidão. Bem-aventurados os homens da verdade, os eleitos da justiça, os investigadores da inteligência, os que buscam a sabedoria. Os que amam as misericórdias, os pobres em espíritos, os depurados pela miséria e os purificados pela prova, os misericordiosos, os que se alentam até o tempo de teu juízo, os vigilantes de tua salvação. Não levanto meu rosto para o mal, nem considero um presente ímpio. Não troco tua verdade pela fortuna, nem por um presente todos os teus juízos. Não introduzirei no conselho de tua verdade a quem se distanciou de tua aliança. Então, como eu estourei no tempo, só queria chamar a atenção para alguns pontinhos. A questão de desobstruir os ouvidos, para ouvir os mistérios, a importância de meditar sobre o reto conhecimento, sobre colocar um ensinamento e o discernimento para que pudéssemos ser uma fonte de conhecimento para todos os homens que buscam, uma fonte de luz que jorra sem cessar. E aí a gente tem as bem-aventuranças, que são famosas no ensinamento de Jesus e no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os humildes ou os pobres em espírito, na verdade, é aqueles que são humildes no espiritual, porque não buscam a fortuna material e que amam a justiça, amam a misericórdia, amam a verdade. E as bem-aventuranças foram encontradas várias nas cavernas de Qumran. É um estilo típico dos essênios, e a gente vê ele reproduzido em Jesus. Claro que Jesus acrescenta o próprio ensinamento dele. Eu não estou dizendo que Jesus só copiou dos essênios. Eu estou dizendo que ele aprendeu, ele esteve ali. Para Blavatsky e para os gnósticos, Jesus não é Deus na Terra. Ele é um Mahatma. Ele é um mestre de sabedoria. Ele é alguém que vem trilhando um caminho há muito tempo antes de ser Jesus. E, portanto, ele também teve instrutores, e ele também nasceu, cresceu e aprendeu. Então, quando ele aprende entre os essênios e ele usa esse linguajar e esse ensinamento para passar o ensinamento dele ou respaldar o dos essênios, isso fica evidente nas bem-aventuranças, por exemplo. E a questão de não considerar, não trocar as fortunas da terra, nenhum presente que venha do ímpio, pela verdade. Então, tem uma passagem que o Bruno compartilhou de Platão, que fala que o verdadeiro filósofo não troca a busca da sabedoria por nenhuma riqueza nesse mundo, que ele prefere viver tendo pouco do que trocando essa sabedoria por presentes do mundo. É a mesma coisa. E aqui é o último. São extratos de hinos e liturgias. Também só trechos. Sejais como um anjo da presença na morada da santidade, que ele vos consagre ao santo dos santos.
Feliz é o homem a quem a sabedoria foi dada. Buscai e achai. Agradeço a ti, ó Senhor, pois colocaste minha alma no seio dos vivos. Eu caminho sobre um chão firme e sei que há esperança. Tu lavaste os pecados de uma alma, para que pudesse colocar-se junto às hostes dos santos, para comungar com a congregação dos filhos do céu. Os espíritos divinos rodeiam a moradia do Rei da Verdade e da Retidão, os deuses vivos, os espíritos de santidade. Aí tem a questão dos santos, a questão da sabedoria, buscai e acharei, né? Tem no Novo Testamento, mesma coisa. E os salmos, e a questão da congregação dos filhos dos céus, que são como deuses vivos, são espíritos de santidade. É a sangue espiritual, é a congregação dos filhos da luz, desde do primeiro iniciado até um Buda iluminado. E todos os seus Mahatmas e Bodhisattvas dessa grande fraternidade de mestres e de servidores da humanidade. E os salmos também das cavernas essênias, não é salmos da Bíblia, tá? Esses são de Kunran. Das portas dos justos ouve-se a voz da sabedoria. Suas meditações são feitas sobre a lei do Altíssimo. Um homem é julgado conforme sua conduta, e cada um é recompensado conforme os seus atos. Bem claro, né? A bondade e a verdade circundam sua face. A verdade e a retidão são o pedestal do seu trono. Ele separa a luz da escuridão, glorificado seja o Mestre. Buscai para vós um caminho, uma via. Vos ensinarei a sabedoria, compreenderão os caminhos do homem e as obras dos filhos do homem. Os homens da verdade buscam a justiça e amam a piedade. Acrescentai a paciência. E assim terminamos os essênios e nos juntamos a Jesus. Semana que vem a gente está totalmente fora dos essênios. Vamos ver o que aconteceu com Jesus, porque eventualmente ele sai.